Tem alguns filmes que eu gostaria de ter curtido bem mais do que eu curti, e é o caso de Aumenta que é Rock and Roll. Um filme nacional que, na realidade, é uma espécie de biografia de uma rádio, a Fluminense FM, também conhecida como Maldita, 94.9, que foi extinto em 2005, mas que durante o período de 82 a 85 teve um crescimento muito significativo dentro do público ouvinte carioca, e muito deste crescimento motivado por explorar um ritmo musical que até então era um pouco explorado nas rádios brasileiras, que era o rock and roll. O filme é baseado em um livro, A Onda Maldita, que foi escrito por Luiz Antônio Mello, que é o protagonista deste filme, interpretado pelo Johnny Massari. É um jovem que, desde a infância, desde a adolescência, na realidade, demonstrava um comportamento mais rebelde, mais subversivo e um amor pela rádio, e que, quando tem uma oportunidade que literalmente cai no seu colo de assumir como diretor da Fluminense FM, começa a propor alguma série de princípios, alguma série de medidas que faz com que aquela rádio, em um período muito significativo da história brasileira, já que nós estamos assistindo aos últimos anos do regime militar e o reinício da democracia, os movimentos da direta já e tudo mais, e ele consegue emplacar uma série de princípios como trazer locutoras mulheres, uma profissão que até então não era explorada pelas mulheres, criar regras para evitar a repetição de músicas diárias, investir uma programação exclusivamente de rock e dando oportunidade para que bandas de rock brasileiras, como Paralamas do Sucesso, como Titãs, Capital Inicial, enfim, bandas nacionais tivessem uma penetração dentro do mercado brasileiro, foi muito significativo. E eu acho que o filme ele tem um papel muito bom, que é deixar-nos interessados em conhecer o livro. Veja, a história do filme é muito boa. E não digo a história como roteiro, eu digo a história propriamente dita. Esse período, esses 3 anos, a partir dos eventos que são narrados no filme, parecem ser, de fato, interessantíssimos para uma leitura. Você tem momentos inusitados, pitorescos, como é o caso, por exemplo, quando eles estavam sorteando camisas da banda Ada and the Ants, e eles decidiram fazer uma troca. Poxa, traga um pote com formigas e nós te damos uma camisa. E algo que saiu do controle totalmente. Um determinado evento, certo dia, quando duas mulheres estavam conversando sobre suas intimidades, sobre suas relações sexuais, e elas deixaram aberta a chave de transmissão do dispositivo da rádio, não deixaram aberta na realidade, a chave estava quebrada, então elas não conseguiram fechar o áudio delas. E isso foi divulgado, né, esses áudios escapados, digamos assim, acabaram se tornando uma moda dentro das rádios daquele período. E não só isso, esses eventos são pitorescos, mas tem eventos significativos. O estímulo a participar do movimento do Direta Já, mesmo o Rock in Rio, cuja primeira edição seria em 85, a participação como rádio não oficial do festival. Tem muita coisa bacana, sério, muita coisa que eu gostei, mas cinematograficamente falando, o filme é muito convencional. O filme não é rock and roll. O filme não é rebelde, o filme não é transgressor, o filme não é subversivo. Na realidade, ele é um filme bastante comportado, um filme bastante certinho e até mesmo careta, que ele retrata uma história muito boa, mas a faz de uma forma não tão boa assim. E eu vejo que o principal, pelo menos para mim, na minha experiência, o principal problema do filme, ele está na indecisão do diretor Tomás Portela. Porque parece que há dois filmes. Tem uma história da rádio, uma história na qual o papel do Luiz é determinante, mas também o fato dele ter democratizado diversas decisões acaba tornando todo o conjunto, toda a sua equipe muito determinante para essa construção. E o romance que ele tem com a Alice, personagem da Marina Provenzano. São dois filmes. E não que você não consiga fazer uma biografia com um elemento romântico acompanhando a biografia, mas é que nesse caso parece que um drena a força do outro. Parece que sempre que o filme está desenvolvendo-se em direção a essa biografia, ele volta para o romance, simplifica os eventos da rádio para investir mais na química deste casal. E a química deste casal nunca é muito bem desenvolvida, senão
em função ou apoiado na construção da rádio. Então você tem duas linhas narrativas que parece que entram em colisão, que parece que não se harmonizam. E o momento que eu gosto do filme, que isso de fato, que a gente consegue perceber essa harmonia, é quando eles vão entrevistar, ou eles acreditam que vão entrevistar o Jimmy Page, e vão parar numa festa, qual bebem, usam drogas, e acabam se envolvendo. E essa festa é legal porque ela mostra esse ponto de encontro, esse ponto de contato entre a biografia e o romance. Mas o romance acaba sempre tomando dianteira e a biografia acaba precisando simplificar os seus momentos. Até mesmo o grande momento final do filme é em razão do romance, e não em razão da rádio. E veja, eu não estou criticando o romance, inclusive, eu acho que o Johnny Massari e a Marina Provenzano, eles precisam ter um filme juntos, porque eles têm uma dinâmica tão forte, uma atração tão bacana no filme. O Johnny é um cara que ele pode interpretar, pelo menos a meu ver, qualquer papel. Ele é um cara que domina a cena, ele domina a ação, ele nos convence do que a gente está vendo, ele se dedica, ele se empenha, você consegue ver que ele está se invisibilizando para nascer o Luiz Antônio. E a Marina é um dínamo, ela é uma atriz que tem muito ímpeto, tem muito calor, tem muita intensidade. E eles dois funcionam muito bem juntos. A química deles é muito boa. E essa química nos mantém, às vezes, refém daquele momento romântico e acaba depois nos deixando tristes, porque esse romance que é tão bem construído, ele acaba sufocando a rádio. Os eventos que acontecem na rádio parecem anedotas, mas acaba que a coisa não harmoniza bem. Eles estão ótimos, só não encaixa com a linha narrativa biográfica e mesmo eventos que são muito importantes e significativos para o próprio Luiz, eventos trágicos, acabam, embora tenha uma priorização dentro da estrutura do roteiro, mas acabam tendo também uma vida curta, uma influência curta, dramática. As subtramas são muito rápidas, são muito rapidamente resolvidas. É, é, o moralismo contra a rádio é rapidamente resolvido com o discurso do Luiz. Acaba tudo ficando um pouco simplificado. A gente quer gostar, mas a gente não gosta tanto. E o filme ele é muito caprichado. Ele tem uma direção de arte que, para mim, que sou um cara dos anos 80, me levou para aquele tempo. Você tem as fitas cassetes, os tocadores de fita cassete no rádio, que sempre enrolava a fita, os orelhões. Você tem toda uma construção dos prédios públicos ou dos prédios privados, né? Aquela cara bem carioca daqueles prédios da década de 80, que na verdade vem um pouco antes, que já tem um estágio de conservação mais deteriorado, mais precário. E o filme também tem uma boa seleção musical, um bom contingente de músicas. Ele ama o rock and roll, ele só não demonstra estilisticamente que ele ama o rock and roll. O rock and roll parece apenas a ideia de subversão, mas uma ideia que nunca é realizada em nível formal, nunca é realizada em nível narrativo. É um filme careta contra um gênero que é rebelde, subversivo. E aí que eu acho que mora onde me doeu mais. Não é só que o filme não se casa, mas que quando ele encontra ainda uma verbalização desse espírito rock and roll, esse espírito subversivo, esse espírito apaixonado, quando a gente olha para o filme, ele acaba sendo um filme convencional demais. É uma pena. Aumenta que é Rock and Roll está disponível nos cinemas brasileiros. Para o filme eu dou 2,5 estrelas em 5.